Vamos falar de polêmicas aqui, Uh. polêmica. Rick, a gente queria já começar a perguntar para você. Você hoje é dançarino, né? Você é Sim, professor de fit dance. sim. E a gente quer saber se você sempre quis ser professor de dança, como que é a sua história com a dança? É engraçado, né, gente? Como sempre, minha vida é uma palhaçada, né? Quando eu era pequeno, eu sempre quis, sei lá, ser ator, fazer qualquer coisa de modelar. Mas eu era gordinho, né, gente? Que vergonha. Sempre assim, o gordinho quer fazer as coisas que não consegue, né? Mas beleza, fui lá, minha mãe falou: não, vou agenciar ele no Talentos Brilhantes. Não sei se vocês conhecem. Talentos Brilhantes era uma agência de Campinas. Chamava Talentos Brilhantes. E, tipo, Sandy Júnior passou lá e eu fiquei assim: não, mãe, eu quero ir pra Talentos Brilhantes. Foi eu, Talentos Brilhantes. Chegou lá, o que que eu sabia fazer? Nada. Eu não sabia fazer nada. Aí minha tia falou: não, então vamos dançar uma música da Sandy Júnior. Eu falei: puta, pode ser. Pode ser. E vamos pular! E Ricardo foi lá pulando, né? Uma coreografia nada a ver. E ali começou a se perceber que eu gostava de dançar, né? Desde então, eu sempre participei de teatro, grupos de dança em escola. E foi só crescendo essa vontade, né? Esse ânimo. E desde pequeno, na época de escola, eu dançava mesmo por hobby. Eu gostava de dançar, de apresentar, né? A parte de teatro, tudo isso eu gostava de fazer. Nunca havia pensado na parte profissional da coisa, né? Tanto que depois comecei a estudar um pouco mais de dança, trabalhar mais com dança em questão de aulas, me aperfeiçoar mais e participar de campeonatos, danças, apresentações em outras cidades também. E foi crescendo a vontade de, por que não, né, levar algo mais. Então eu comecei a trabalhar em escola na época, dava aula, trabalhava com escola com criançada. E eu comecei a pegar o gosto por dar aula, né? E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer eu já conheci o Bruno, dançava com o Bruno, o Nery, professor de estileto, vocês devem conhecer. Maravilhoso, tá no Rio de Janeiro hoje. Amém, aquele calor. Só que aí comecei fazendo aula com ele, eu dançava com ele na escola, era muito gostoso, a gente se apresentava. A gente chegou até na época a lançar um tal chamado Grupo Divos, né? Porque tinha muitas divas do pop, né? E a gente falou: nossa, mas eu não quero pôr divas, né? Tudo bem, botamos divos, né? E na época a gente começou com uma apresentação da Lady Gaga. E a gente criou uma apresentação de 10 minutos e foi num show de talentos que teve aqui em Jaguariúna mesmo e no teatro. A Lady E Gaga, tipo, era alguma música específica dela ou era uma não tinha, a montagem de gente, várias? o Bruno, ele era super fã da Lady Gaga, ele era a nossa Lady Gaga, entendeu, na época, tudo que ia de festa, ele gostava de apresentar a Lady Gaga da vida, e lá estávamos nós, e eu era a tal da Beyoncé, né, porque eu era preta, ele era branco, né, e tinha essa coisa, eu Beyoncé e Lady Gaga, não, Beyoncé é melhor, e Lady Gaga é melhor, mas começamos com Lady Gaga porque a gente queria ousar um pouco mais, trazer uma coisa diferente de dança, né, foi nessa época que o pessoal deu um espaço pra gente fechar o evento, né. E fechamos com uma coreografia de 9 minutos, onde a gente criou uma cruz de 2 metros, toda Meu, espelhada. vocês fizeram o clipe, não Fizemos fizeram? um clipe. Depois, se quiserem dar uma olhadinha, é Vanessa Stick Eu Doll, uma lembro música dela, disso. By Divos. Tá uma vergonha aquilo lá. Mas né, o passado da gente tá ali, né? Então, Claro, tá e aí pra nós isso. apresentamos lá, foi incrível, o povo aplaudiu. E dali pra frente a gente foi criando essa vontade de dançar. E ele já dava aula de dança, né? E eu comecei a ser aluno dele. E nisso eu fui criando gosto pela dança mesmo. Ali, quando abriu a Academia World Fitness, aqui lá em 2014, mais ou menos, foi onde ele começou dando aula e eu comecei junto com ele, após sairmos da Foco, né? Nisso, ele foi dando uma aula, dava outra aula, e fui crescendo aquela vontade de eu dar aula. Quando eu me vi naquilo, eu tinha um pouco mais de vergonha, né? E eu comecei dando aula e o pessoal foi gostando não só da parte de dança, mas da parte de Ricardo, que é o que eu trago até hoje na essência das minhas aulas. Eu acho que não é só chegar lá e dar um show, meter uma dança, fazer aquela coisa estourada. Não, eu gosto de chegar e fazer com que as pessoas se sintam em casa, né? Eu vou lá, eu quero trazer a melhor energia do mundo, deixá-la todos confortáveis de uma forma que eles consigam se divertir e esquecer os problemas e chegar em casa e falar: mano, essa aula foi top, amanhã eu quero mais, sabe? E desde então minhas turmas cresciam. Começou com 5, 10, 15, até chegar um momento que era 40, 50 alunos numa sala que cabia 30, eu ficava assim, gente, era gratificante, muito gostoso ver tanta gente que te apoiava e que te perseguia assim, eu falava: mano, que gostoso. E desde então foi só crescendo, né? Foi só ganhando nome, e eu sempre trabalhando com dança, né? E na época então não Mas você tinha. tem um estilo de dança? Eu não tenho um preferido. Eu gostava muito de dançar hip hop, dança de rua assim, né? Mas não sigo uma linha hoje. É bem variado. E foquei muito hoje na fit dance, porque eu gostava de dar aula, mas eu queria algo mais. E eu via, aula de ritmos antes, né? A aula de ritmos criava suas coreografias, que também acho muito bacana, eu fazia isso. Mas chegou um tempo que a gente precisa trabalhar com produto em massa, né? Não dá pra gente ficar só criando, dando uns 20, 30 aulas por semana, produzindo, trabalhando fora, fazendo um monte de coisa.
Então eu precisava de uma coisa mais automática. Eu criava minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu via o canal lá Fit Dance. Eu falava, mano, esse canal é legal. Até que um dia eu peguei uma coreografia lá, falei, não, vou pôr essa coreografia na minha aula. Coloquei, na época era Bumbum Granada. Eu olhava aquela morena dançando e falava, gente, que mulher dançando. Aí, beleza. Dançando, botei na aula e até naquela época até fui meio que criticado, né? Porque falava, você não é professor de dança, você é copista. Você vai lá, você copiou uma coreografia, levou pra sua aula e foi sucesso. Mas, cara, aí naquela época eu já tinha aquela ideia de assim, você precisa trazer uma coisa que as pessoas vão dançar, se divertir e vai chegar num rolê onde elas vão estar dançando todo mundo junto, igual. Eu não posso pegar uma coreografia da Anitta que faz o passinho, perdão, o passinho aqui do ladinho e vai ficar assim, não vai dar certo. O pessoal quer dançar, Aham. aquela coisa que é a marca da Anitta. É. Então, quando eu comecei a trazer essa essência, de trazer as coreografias oficiais para as aulas, né, acabei sendo um pouquinho criticado. Mas eu falei, não vou parar por aqui. Vou trazer a minha essência, vai continuar vindo, né? Eu sabia fazer, montar o meu, mas eu queria trazer algo mais, né? Foi quando eu fui atrás da Fit Dance e rolou um curso em Campinas. Eu falei, agora é meu momento.